Vamos lá, galera. Entramos agora aqui nesse capítulo chamado de lemas de Kaplansk. São dois. Vamos ver agora o lema de Kaplansk número 1 e depois a gente vai ver o número 2. O lema de Kaplansk tem a ver com você extrair subconjuntos de um conjunto com uma condição extra. Então é aqui, ó. Quantos subconjuntos de um conjunto de n elementos, quantos subconjuntos com p elementos eu posso formar de maneira que não haja, que não possuem termos consecutivos. Então, para você que não entendeu nada, olha esse exemplo aqui. Eu tenho 10 elementos e eu quero formar subconjuntos de 4 elementos. Qual é a condição que eu tenho que satisfazer nesses subconjuntos de 4 elementos? Nesse subconjunto de 4 elementos, não pode haver dois termos que eram antes consecutivos. Então aqui, ó, esse aqui é um subconjunto que eu não quero. Não. Por quê? Isso aqui é um subconjunto de 4 elementos, de um conjunto que ia de 1 até 10. Só que repare que nesse meu subconjunto de 4 elementos, eu tenho aqui dois números consecutivos. Então isso não pode. Ele tem 4 elementos, que é o que eu queria, É um subconjunto de 1 a 10 com 4 elementos, mas esse conjunto aqui possui dois números consecutivos. É justamente isso que eu não quero. Eu quero quantos subconjuntos disso com p elementos não possuem termos consecutivos. Então isso aqui não pode, isso aqui pode. Isso aqui é um subconjunto válido. Ele é um subconjunto do conjunto de 1 a 10, ele tem 4 elementos e não há números consecutivos aqui, Ou não tem nenhum par de números consecutivos que estiveram antes um do lado do outro. Então isso aqui é algo que eu quero, isso aqui é algo que eu não quero. Então isso é o lema de Kaplansk. Esse é o lema de Kaplansk número 1. É eu pensar num conjunto de 1 a 10 como se fosse em fila, Eu tenho a fila de 1 a 10, aí eu vou selecionar nesse caso ali 4 números, 4 elementos, de maneira a não ter elementos consecutivos. O lema de Kaplansk número 2, que eu vou falar aí mais na frente, é essa mesma ideia de pegar um subconjunto, de não haver termos consecutivos, só que no lema de Kaplansk número 2 eu vou considerar os elementos num círculo. Ou seja, pensando em fila de 1 a 10, o 10 não está ligado ao 1, O 1 é o primeiro da fila, o 10 é o último da fila e pronto. Se eu pensar que esses elementos de 1 a 10 estão numa roda, aí o número 1 e o número 10 vão estar ligados, se eu pego uma linha e junto fazendo uma roda, um círculo, o último elemento de lá vai ficar colado com o primeiro elemento daqui. Então, no lema de Kaplansk número 2, o último e o primeiro números vão ser considerados consecutivos. No lema de Kaplansk número 1, não. Primeiro só tem o 2 na frente dele de consecutivo e o último só tem o anterior de consecutivo. Beleza? Beleza. Então, primeiramente, pensando assim em uma prova objetiva, é ótimo isso aqui porque a gente pode decorar essa fórmula. A gente vai deduzir, com um exemplo que a fórmula vai ser essa. Então, de maneira geral, se você tem n objetos em fila e você quer selecionar p deles, fazer um subconjunto com p deles, satisfazendo a condição aí do lema de Kaplansk, que é um subconjunto sem números consecutivos, a fórmula vai ser essa. Vai dar no final combinação de n menos p mais 1 escolhe p. Isso é maravilhoso, Se cai isso aqui numa prova objetiva, você vai identificar, pelo contexto que estamos falando do lema de Kaplansk, você já decorou a fórmula, aplica e acabou. Agora, é claro, pensando numa prova discursiva, é importante você saber de onde veio a demonstração, Numa prova discursiva, primeiro que na prova discursiva pode cair exatamente isso, mandar demonstrar isso.
E segundo que numa prova discursiva a gente sempre tem uma exigência maior em termos de profundidade do assunto. Então, eu vou demonstrar essa fórmula e a gente vai ver que a ideia, tem uma ideia aqui, que é a ideia principal para conseguir chegar nessa fórmula, e a partir dessa ideia a gente vai cair num problema que já foi feito, que é o seguinte: a grande ideia aqui, o pulo do gato, é você olha para os números, né? Fixando esse exemplo aqui, né, com números n igual a 10 e p igual a 4, olha para os números de 1 a 10 e vamos fazer o seguinte: eu vou pegar um subconjunto com 4 elementos lá, desses números de 1 a 10. Aí eu vou fazer assim, se eu levo um número, eu vou atribuir a esse número o símbolo de mais. Se eu não levo o número, eu vou atribuir a esse número o símbolo menos. Então o que eu quero dizer com isso? Como é que eu formaria esse conjunto aqui, né? 1, 4, 5 e 10. Ele é o seguinte, vai varrendo de 1 a 10. 1, eu levei? Levei. Então boto o sinal de mais para ele. Aí agora o próximo aqui, o lugar do 2. O número 2 está aqui no meu subconjunto? Não. Então atribuí o símbolo menos. O número 3 está aqui? Não. Então atribuí o símbolo menos. O número 4 está aqui no meu subconjunto? Sim. Então atribuo o símbolo mais. O número 5 está ali? Tá. Então atribuo o símbolo mais. Aí você vê que agora de 6 até 9 ninguém participou. Então 6, 7, 8, 9. Todo mundo com símbolo menos. E finalmente o número 10, ele está aqui no meu conjunto final, no meu subconjunto, então atribuiu o símbolo mais. Então esse conjunto aqui, 1, 4, 5, 10, ele vai ter, digamos, um símbolo para esse conjunto, e esse símbolo vai ser isso aí, vai ser essa sequência aí de mais e menos. Tem 4 sinais de mais, 6 sinais de menos, né? Porque eu estou levando 4 números e estou deixando de levar 6 números. E nesse conjunto, como é que ficaria a simbologia dele usando essa ideia? Ficaria aqui mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, 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 mais. Que quer dizer o quê? Eu levei o número 1, não levei o 2 nem o 3, levei o 4, não levei o 5, por isso que está menos, levei o 6, por isso que está mais, as 7, 8, 9 não levei, finalmente levei o 10. Então, com essa ideia, eu teria um símbolo diferente para cada conjunto que eu estou levando. O símbolo para esse subconjunto aqui vai ser esse, e o símbolo para esse subconjunto aqui vai ser esse. Então essa é a grande ideia. E daí? E daí que para eu contar o número de subconjuntos, o que eu preciso agora é contar o número aqui de sequências, né, que eu posso criar com esses símbolos mais e menos. E aí observa aqui o exemplo que não serve e o exemplo que serve. O que tem aqui no exemplo que não serve, que é justamente o que faz diferença em relação ao que serve? É o seguinte, no meu conjunto que serve, já que eu não posso levar 2 números consecutivos, o que eu não posso ter no meu símbolo final é 2 sinais de mais seguidos. Isso eu não posso ter. Não posso ter 2 sinais de mais seguidos. Então, aqui não há sinais de mais consecutivos. Aqui há. Então, essa é a grande coisa que a gente vai ter que fazer agora, vou fazer no próximo vídeo, porque esse já está longo, que é o seguinte: eu quero o número de permutações aqui disso, que é uma sequência ali de 10 símbolos, sendo 4 sinais de mais e 6 sinais de menos, de modo que os sinais de mais estejam separados. É isso. Então isso, você vai lembrando aí na mente, esse problema de separar objetos a gente já resolveu. A gente já tem um método que já foi visto há muito tempo para a separação de coisas. E é isso que eu vou abordar no próximo vídeo. Voltamos já.